A palavra de hoje é uma palavra que eu intitulei de uma forma diferente, que eu espero que chame a tua atenção e quem sabe cause algo na tua memória, diferente do comum, porque hoje nós vamos falar de uma palavra que está no original bíblico, no original do grego bíblico e tem um sentido muito grande, muito amplo, profundo para a nossa vida e para a nossa caminhada com Deus. O título dessa noite se chama Catartizo. Diz aí comigo, catartizo. Catartizo. Essa não é uma palavra em português. Essa é uma palavra que está no original do grego bíblico, que foi escrito no Novo Testamento. E por que nós vamos falar dessa palavra dessa forma? Um pouco para que você possa gravar como algo diferente, que você aprende de Deus, mas também um pouco porque a tradução dessa palavra para o português com um termo só não é suficiente. Nós vamos aprender hoje como que esse catartizo que Deus tem preparado para as nossas vidas realmente é uma das chaves da razão de nós nos reunirmos como igreja, do motivo de você estar participante do corpo de Cristo, fazendo parte de um movimento, de uma comunidade, estudando a palavra de Deus, vivendo discipulado, adorando a Jesus junto. Muito do que nós fazemos tem a ver com esse catartizo que nós vamos aprender hoje. Pergunta aí para quem está do teu lado, está preparado para aprender o catartizo de Deus sobre a tua vida? Tá certo? Falou grego, literalmente aí. Então, vamos começar de fato. O tema dessa noite, catartizo, é uma palavra que aparece a primeira vez na Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 21. E vamos ler lá então esse momento aí da história de Jesus nessa terra, narrada por Mateus. E eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, que traduz essa palavra catartizo de uma forma especial. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Aqui é um episódio conhecido que Jesus estava chamando os seus primeiros discípulos, especialmente aqueles que ficaram conhecidos como o grupo dos 12 apóstolos. A Bíblia dá um pouco mais de detalhe de como é que Jesus encontrou eles e como é que eles foram chamados. No caso aqui de Tiago e João, que eram irmãos, filhos de Zebedeu, tem uma narrativa, um detalhe da sua profissão, eles eram pescadores. E aqui diz que no instante em que Jesus os chamou, no instante em que Jesus teve um encontro com eles, eles estavam junto do seu pai, fazendo algo com relação às suas redes de pesca. E aqui na Nova Almeida Atualizada, que é uma das traduções para o português, diz que eles estavam consertando as redes. Essa é a tradução que está projetada aí. Normalmente a gente usa a NVI, e se você tem aí a nova versão internacional da Bíblia, traduzida para o português, você vai ver a palavra preparando as redes. Alguém tem essa palavra aí na sua Bíblia? Preparando as redes. Outros têm a palavra consertando as redes. E algumas outras traduções são possíveis. Justamente essa palavra que denota a imagem hoje aí do nosso folder da pregação é a palavra catartizo. Então essa é a primeira vez que essa palavra aparece aí no Novo Testamento, aparece na Bíblia, por causa que o Antigo Testamento foi escrito em outro idioma. Então, primeira vez que aparece já no grego é em Mateus, no capítulo 4. E essa palavra catartizo, ela é muito apropriada para a gente falar sobre a função aí dos pescadores e das suas redes, porque ela denota mais do que preparar e, ao mesmo tempo, mais do que consertar. Essa palavra catartizo, ela significa também alinhar. Então, você que já pescou com rede sabe que, às vezes, as redes ficam um pouco emboladas, tem todo um jeitinho para guardar as redes, para que elas possam ficar esticadas, alinhadas, para quando você lançar. Essa palavra também significa ajustar. Também significa aperfeiçoar. Essa palavra também significa consertar. Tem muitos significados, mas de fato é tudo que alguém precisa fazer para que uma rede esteja pronta
para pescar novamente, para que uma rede esteja pronta para agir, para cumprir o seu propósito, seja consertar um pedacinho que está arrebentado, seja preparar por ter que ajustar, por ter que lavar, por ter que limpar, por ter que organizar, seja alinhar, seja reformar, seja de alguma forma estar fazendo o que for preciso, para que no próximo momento em que a pescaria acontecer, essa rede esteja pronta. Essa palavra catartizo é a palavra que denota uma das principais funções da igreja para com todas as pessoas que já creem em Jesus e fazem parte da igreja. Aquilo que nós fazemos como igreja, como programação, aquilo que nós falamos, aquilo que nós proporcionamos, aquilo que nós vivemos, tem justamente este propósito nas nossas vidas, de nos consertar, nos preparar, nos alinhar, nos aperfeiçoar, nos ajustar, nos instruir, fazer esse catartizo de Deus com as nossas vidas, para que ali na frente nós estejamos aptos, preparados, prontos para servirmos aos propósitos de Deus, para cumprirmos a vontade de Deus, para vivermos o nosso papel nessa terra sem nada faltando, sem nada nos impedindo, sem nada nos travando. E quando nós aprendemos isso, nós aprendemos também que o catartizo, ele vai acontecer nas nossas vidas por meio do discipulado. Então, ainda nessa introdução, abra comigo um pouquinho mais adiante, livro de Lucas, capítulo 6, versículo 40, na tua Bíblia. Lucas, capítulo 6, versículo 40, nós vamos ver uma segunda ocorrência dessa mesma palavra catartizo, mas agora já no contexto daquilo que Deus faz entre as pessoas que creem em Jesus. Agora não no conceito da pesca, como apareceu lá no início, para a nossa ilustração, mas agora no conceito de um relacionamento cristão que nos faz aprender e crescer e viver coisas novas na nossa vida. Então o catartizo, ele acontece através dos relacionamentos de discipulado. Em Lucas capítulo 6, versículo 40, diz assim a palavra de Deus, vou ler na NVI dessa vez, agora retomamos essa tradução, e diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Qual que é a palavra catartizo aqui nesse verso? Preparado. Então você pode ler assim comigo que o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem catartizo será como o seu mestre. E agora, o que significa esse catartizo para você? O que significa esse catartizo para mim? Depende. Às vezes esse catartizo na nossa área financeira significa uma coisa, na nossa saúde significa outra, na nossa vida familiar ou conjugal, ou na relação com os pais, com os filhos, significa outra coisa que é necessária. Talvez no nosso ministério cristão, naquilo que Deus nos chama para servir os nossos irmãos como igreja, signifique outra coisa que é necessária através do discipulado. Mas nós precisamos ter esse propósito de estarmos prontos para servir através daquilo que a igreja proporciona espiritualmente para as nossas vidas. Então, por exemplo, nós poderíamos ler assim, que o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem consertado no discipulado, todo aquele que for bem alinhado, todo aquele que for bem curado, todo aquele que for bem preparado, todo aquele que for bem instruído, como diz em uma das traduções desse texto, será como seu mestre, ou seja, viverá as coisas de Deus que aquela pessoa mais madura que está o ajudando a caminhar também já tem vivido. Você quer catartizo de Deus na tua vida? Eu tenho certeza que se nós estamos aqui hoje, é porque nós ansiamos que Deus possa fazer algo na nossa vida. Talvez alguns de nós estamos aqui hoje em busca de um conserto, em busca de um milagre, em busca de uma resposta, em busca de uma cura. Mas não é para sempre que nós vamos ficar assim, em algum tipo de sofrimento, quando nós caminhamos com Deus. O Senhor nos restaura, o Senhor nos renova, o Senhor nos regenera. Tudo isso é promessa que está na palavra de Deus. E o catartizo que você precisa hoje na tua realidade, na tua vida, talvez seja uma pequena correção, um alinhamento.
talvez seja uma instrução, um conselho, talvez seja uma preparação ou enxergar uma visão nova daquilo que é projeto de Deus para a tua vida. O que nós estamos aprendendo em Lucas 6,40? Que isso acontece através do discipulado. Eu, como pastor da igreja, estou hoje fazendo aqui contigo um discipulado de forma muito indireta, porque eu estou falando uma palavra genérica para mais de 200 pessoas, e cada um precisa agora estar captando aquilo de Deus que vai falar consigo. Mas nós temos na palavra de Deus um tipo de discipulado que é muito mais eficaz, que é quando nós temos relacionamentos de confiança, pessoas que se relacionam diretamente conosco, que estão próximas a nós, que já têm caminhado um pouco mais com Jesus. Quem sabe é o líder de célula, quem sabe é alguém mais maduro dentro da célula, quem sabe é alguém que você conhece, que é um cristão que já viveu esse desafio que está pela frente de você. E agora a nossa intencionalidade em nos aproximarmos, em observarmos o que Deus fez, em aprendermos com um testemunho, com um exemplo, em perguntarmos como que essa pessoa fez isso. Então aqui na igreja, por exemplo, só nessa comunidade local, nós temos várias pessoas que já viveram milagres na sua saúde. Você pode conversar, você pode perguntar, você pode se unir, você pode fazer um propósito junto para viver um milagre também na tua saúde. Aqui dentro desse lugar, nós temos várias pessoas que, por exemplo, foram a primeira pessoa que conheceu Jesus na sua casa e já viu o seu cônjuge se converter, já viu os seus pais se converter, já viu os seus filhos se convertendo. Talvez hoje é isso que você anseia. O que é o discipulado? Se aproximar de alguém que já viveu o que você deseja com Deus e aprender junto. E fazer ali um momento de oração junto, e ter ali um conselho, como viver isso? Nós temos aqui na igreja pessoas que conhecem mais profundamente a palavra de Deus, e às vezes nós estamos com essa sede de querer entender mais a palavra de Deus. Relações de discipulado nos fazem viver isso, mas eu preciso estar disposto de me aproximar, de me disponibilizar, de tocar nesses assuntos, de abrir o meu coração, de demonstrar aonde eu preciso desse catartismo de Deus na minha vida. Começa perguntando aí para o teu líder de célula, a pessoa que te convidou para estar aqui. Olha, eu quero saber um pouco mais disso, eu quero viver isso com Deus. Eu vi que tem pessoas que já oram por outras, eu vi que alguém ora em línguas aqui nesse lugar, eu vi que entregaram palavras proféticas. Como é que eu faço para viver isso também? E quando nós aprendemos isso em relacionamento uns com os outros, a Bíblia chama isso de discipulado. Mais do que isso, nós entendemos aqui, nesse lugar, o discipulado também como um processo de gerar filhos espirituais que vão amadurecer, que vão sair de uma certa infantilidade espiritual em direção a uma vida adulta no seu cristianismo, no seu entendimento sobre Deus, no seu entendimento sobre a vida, no seu entendimento sobre a realidade bíblica. E isso a igreja ensina como sendo função da igreja causar sobre as pessoas. Seja por aqueles que são responsáveis por cidades, por localidades, por pastores que estão à frente de grandes grupos, mestres, apóstolos, evangelistas, profetas, seja por pessoas que estão bem pertinho em vínculos de discipulado. E é isso que nós vamos ver agora na palavra de Deus. Se você puder abrir comigo, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 11. Essa palavra eu intitulei como catartizo, mas ela poderia ser, por exemplo, intitulada como razões para pertencer à igreja de Cristo. Essa palavra poderia ser intitulada como por que eu preciso de líderes no ambiente da igreja. Essa palavra poderia ser intitulada como sendo preparado para viver os propósitos de Deus na minha vida. Porque catartizo faz tudo isso. E quando nós aprendemos e ouvimos essa palavra, eu espero que o Espírito Santo esteja colocando uma sede no teu coração. Eu espero que o Espírito Santo esteja colocando uma curiosidade na tua mente. Eu espero que esteja acontecendo um despertar no teu espírito, para que esse catartizo de Deus seja liberado sobre você numa nova medida aqui nessa noite. Efésios capítulo 4, versículo 11 diz assim:
E ele, e quando fala este ele, se você ler alguns versículos anteriores, é o próprio Jesus que ressuscitou e agora foi assunto aos céus e distribuiu os seus dons à igreja. E aqui está falando sobre a atividade da igreja para com aqueles que creem em Jesus, que se reúnem. Então, em Efésios 4:11 diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. 12, com o fim de, com o propósito de, com o objetivo. Por que que nós estamos aqui ouvindo alguém pregar a palavra de Deus? Por que que Deus tem essa característica do seu povo se reunir em pequenos grupos, em grandes grupos, da sua palavra ser ensinada? Por quê? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Diga aí para a pessoa que está do teu lado: Deus está te preparando. Cada coisa que tu vive como igreja é uma coisa nova que Deus está te ensinando. É uma coisa nova que Deus está te preparando. Por isso que eu entendi isso tão cedo na minha vida, desde criança, eu me esforcei demais para não perder nada que me fosse possível praticar como igreja, para aprender tudo que eu pudesse com homens e mulheres de Deus que estavam à minha frente na caminhada, para que eu pudesse ser preparado para viver o que Deus tinha para mim sem perder tempo, sem ficar errando, sem ficar ali ignorante quanto às coisas de Deus. Então a Bíblia está dizendo aqui que um dos propósitos da igreja existir e se reunir, e existirem nesse ambiente pessoas mais maduras, que têm dons distintos de Deus, que são distribuídos à igreja, é que todos nós sejamos preparados. E sejamos preparados para quê? Para a obra do ministério. Agora deixa eu te contar que palavra é essa que está por trás de preparar em Efésios 4:12? Catartizo. Então o Senhor, ele distribuiu dons dentro da sua igreja para que nós juntos, servindo uns aos outros, reunidos, possamos ser preparados, possamos viver esse catartizo. Então aqui nós poderíamos dizer que quando nos reunimos nós somos consertados, que quando nos reunimos nós somos alinhados, nós somos instruídos, que quando nós nos reunimos nós somos aperfeiçoados, como dizem algumas traduções da Bíblia nesse versículo. Alguém de vocês tem escrito na sua Bíblia para o aperfeiçoamento dos santos? Alguém tem aí na sua Bíblia essa tradução? É do Almeida, da tradução do João Ferreira de Almeida. Está projetado aí, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Então eu não sei o que você precisa nesse momento da tua vida, se é só um aperfeiçoamento, se é um preparo mais completo, se é um conserto, ou se é um alinhamento de pensamento, de linguagem, de propósito. Mas sabe o que isso causa quando uma igreja, quando uma comunidade de cristãos quer viver esse catartizo? Vamos ver a sequência no versículo 12 e 13, diz ali: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então, quando nós vivemos esse catartizo, veja a sequência: o corpo de Cristo é edificado, ou seja, a igreja de Cristo na terra é edificada, cresce em qualidade, cresce em quantidade. Nós vemos no versículo 13, alcançamos uma unidade da fé, alcançamos um pensamento comum, temos uma fé coletiva que nos move e nos faz avançar. Nós vivemos um novo patamar de conhecimento do Filho de Deus, crescemos em conhecimento. Nós chegamos a novos níveis de maturidade. Você está acompanhando aí comigo no versículo 13? Até que venhamos ser como Jesus. Uau! Significa o quê? Nunca vai acabar a necessidade de catartizo. Porque mesmo que muitos de nós venhamos a amadurecer, viver coisas grandes e poderosas, amanhã está nascendo mais cristãos. Amanhã Deus está mandando novas pessoas que precisam novamente começar o mesmo processo. E essa é a vida da igreja. Esse é uma das principais razões de nós nos reunirmos, de nós estarmos juntos, de nós termos esse ambiente coletivo, seja no grande grupo, aqui nos nossos cultos,
seja no pequeno grupo, lá na célula, na casa que você faz parte, seja numa relação individual de discipulado, com um conselho mais profundo, mais transparente, mais delicado, quem sabe, de alguma situação. Quando nós aprendemos isso, nós aprendemos que todos nós precisamos de catartizo. Diga aí comigo, eu preciso de catartizo. Esse catartizo aí, como eu já disse, pode ser várias coisas. Mas agora, o que ele vai causar? E aí que eu vou me deter nessa noite com 3 resultados, 3 consequências de nós desejarmos esse discipulado efetivo, de nós desejarmos essa graça de Deus, esse resultado, esse propósito de nos reunirmos. Quais são 3 resultados que a gente pode tirar aí na sequência desse texto? Então, em Efésios 4:14, nós vamos ver o primeiro grande resultado, que catartizo, ele causa maturidade espiritual nos indivíduos. Nós lemos ali de uma forma genérica, a igreja amadurece, o corpo amadurece, o povo amadurece. Mas agora sobre a tua vida e sobre a minha vida, esse catartizo, esse alinhamento, essa instrução, esse preparo, esse conserto, isso que Deus tem liberado para nós pela vida da igreja, nos amadurece espiritualmente. Então vamos ler o versículo 14, que fala sobre isso. Efésios 4:14 diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Por que não dá para deixar uma criança sozinha na rua, num local público desconhecido? Porque qualquer pessoa que contar uma história, que chegar ali com um doce, que disser que é parente, que estiver ali ludibriando, facilmente uma criança vai se deixar ser enganada. Você concorda com isso? Então, por isso que requer supervisão. E o que o apóstolo Paulo está dizendo? Se nós não entendermos esse avanço que Deus tem para nós, no nosso cristianismo, seremos infantis. Amanhã uma pessoa fala uma outra coisa, faz uma pergunta ali com astúcia ou desafia alguma coisa e o nosso coração já deixa de crer. Porque nós não criamos raízes, nós não amadurecemos, nós não solidificamos a nossa fé. Essa é a primeira consequência de vivermos o catartizo que Deus tem preparado para nós. É quando nós temos, então, no processo, nessa caminhada, nesse discipulado, nessa convivência, nesses momentos de aprendizado, nesses momentos de correção, de ensino, de conserto, nós temos ali maturidade. Nós nos desenvolvemos. Então, quando a gente é um cristão que olha para o nosso cristianismo, para a nossa relação com Deus, e percebemos que estamos inconstantes, isso significa que nós ainda estamos infantis espiritualmente falando. A palavra de Deus quer que você seja constante, porque é a constância que vai liberar novos patamares de Deus para a tua vida. É a constância que vai liberar novos propósitos de Deus para a tua vida. Ou por acaso alguém aqui confia o seu salário do mês inteiro a uma criança de 5 anos para ir lá na lotérica pagar as suas contas? Alguém faz isso? Não, porque aquela idade, aquela falta de maturidade tem uma inconstância que tem que ser lidada, que tem que ser tratada, que não pode ser confiada a coisas maiores. E assim é conosco na relação com Deus. Por vezes Deus tem propósitos preparados já para nós vivermos e a nossa infantilidade espiritual está travando. E como é que eu me livro disso? Como é que eu avanço? Praticando esse catartizo, praticando o discipulado, querendo ser preparado, instigando essa vida com Deus real na minha vida. No versículo 15, nós vemos que o catartizo não causa somente maturidade espiritual. Porque lá em Efésios 4:12, nós vimos que era para preparar os santos. E agora tem aqui um detalhamento. No versículo 15 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo
naquele que é a cabeça, Cristo. Diga aí comigo, o catartizo me leva a crescer em tudo. Então é mais ou menos como quando nós descobrimos o benefício da atividade física. Quando nós descobrimos o benefício da atividade física, nós passamos a priorizá-la. Por quê? Porque a atividade física não te dá somente um condicionamento físico. A atividade física melhora a tua circulação sanguínea. Então, a atividade física melhora a tua mobilidade, melhora a tua disposição. A atividade física melhora a tua pressão arterial, os batimentos do teu coração, a irrigação do seu cérebro. Então, a atividade física te deixa mais criativo, mais ativo, um profissional mais efetivo, um estudante mais assertivo. A atividade física regula a qualidade do teu sono. A atividade física previne doenças. A atividade física faz com que você possa desenvolver o teu corpo para ficar mais forte, para suportar situações que antes, quem sabe, por causa de um estresse no trabalho, de alguma incomodação, você já estava cheio de dores. Então, quando nós aprendemos, por exemplo, o benefício da atividade física, amplo que é, nós praticamos atividade física. Da mesma forma, quando nós percebemos a grandeza que há em constituir família, em assumir responsabilidades e viver a nossa vida, estabelecendo ali um novo caminho de autonomia, isso não é apenas novos boletos que você vai ter para pagar. Quando você decide ter autonomia na tua vida adulta, você tem vários outros benefícios emocionais, familiares, financeiros, que vão se desdobrando daquela tua decisão de, quem sabe, aos 30, 40 anos, muitas das vezes estão ainda querendo ser dependentes dos seus pais. Porque pensam que o fato de gerarem a sua autonomia vai apenas lhe gerar contas. Da mesma forma, a atividade física, a pessoa às vezes pensa que vai gerar apenas cansaço, suor, e não entende o benefício. E assim muitas pessoas vêm à igreja. Não, mas se eu for na igreja, só vai me gerar um compromisso a mais na semana. Só vai me gerar ali um sentimento de bem-estar naquele momento. Legal, as músicas são legais, o pessoal é legal, mas é só isso. O que a palavra de Deus está dizendo? Quando nós olhamos para causar esse crescimento espiritual que a vida da igreja proporciona, nós vamos crescer em tudo. Versículo 15 está muito claro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. E o que é crescer em tudo? É crescer em tudo. É quando nós buscamos a Deus melhorar a nossa saúde, melhorar as nossas emoções, melhorar a qualidade do nosso sono, melhorar a nossa disposição, melhorar o relacionamento conjugal, melhorar o desempenho profissional, melhorar nas finanças, melhorar na expectativa de vida, melhorar na esperança, melhorar a depressão, melhorar o pensamento sobre a vida, melhorar os sonhos. O Senhor, quando age na tua vida, Ele te faz crescer em tudo. Tudo. Diga aí para quem está do teu lado aí, Deus quer que você cresça em tudo. E às vezes a gente fica se esforçando, se rasgando humanamente para provar por A mais B que vai conseguir crescer naquela área. E aí estraga outra. Porque está faltando Deus conectar as coisas na tua vida. Está faltando a presença de Deus causar essa abundância de vida na tua realidade. Em terceiro lugar, nós vemos no versículo agora 16. Versículo 16 diz ali: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então agora nós temos o último, que se desdobra em dois. Benefício, resultado de viver esse catartizo, de querer ser preparado, de querer ser discipulado, de querer ser consertado, querer ser alinhado, querer ser instruído, vai causar o quê? Uma conexão com o corpo de Cristo, ou seja,
Eu não vou viver igreja de uma forma superficial, de uma forma descomprometida, de uma forma assim que eu não conheço ninguém, não me envolvo com nada, não. Não é à toa que o nome que nós escolhemos para identificar essa comunidade de cristãos é Família da Fé. Porque nós temos o propósito bíblico de viver como uma família espiritual. De estarmos sendo auxiliados, no versículo 16 diz, por todas as juntas, unidos para promover esse crescimento que nos fortalece. Agora nos chama mais uma coisa, o catartizo causa essa conexão com o corpo de Cristo, mas o catartizo também causa propósitos para você praticar na tua vida. Funções que Deus desperta para você botar em prática. Preparados para a obra do ministério. Para ser uma esposa diferente. Para ser um pai diferente. Para ser um trabalhador de acordo com a palavra de Deus. Preparados para desempenhar a sua função. E qual é a tendência natural? Qual é o desdobramento natural disso? A igreja cresce. A igreja cresce, porque a glória de Cristo é revelada. A célula cresce. Mais pessoas são atraídas. Sabe por quê? Porque você recebeu algo de Deus, você foi consertado, você foi curado, você foi preparado, você foi instruído, você foi alinhado. E agora, onde você estiver, o Senhor está te usando. Mais pessoas vão ser atraídas para Jesus através da tua vida. Aí que fala no versículo 16. Todo o corpo cresce e edifica-se a si mesmo, à medida que cada parte realiza a sua função. Volta um pouquinho ali comigo no versículo 15, que eu passei um detalhe. Diz ali no versículo 15, volta para mim ali, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Então, o que te faz crescer em tudo não é a opinião de alguém. O que te faz crescer em tudo não é uma amizade que você criou, pode ser até dentro da igreja mesmo, mas que está falando ali só de uma opinião, que está ali querendo dizer alguma coisa que eu acho. O que deve ser o nosso objetivo? Seguir a verdade. E o que é seguir a verdade? É seguir a palavra de Deus. João 17, o Senhor Jesus já afirmou, a verdade é a tua palavra. Salmo 119, versículo 160, a verdade é a essência da tua palavra. Jesus estabeleceu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós temos essa sede de conhecer a Deus, através de outras pessoas, através de reuniões de grande grupo, através de reuniões de pequeno grupo, através de receber oração, através da adoração, através de treinamentos, através de tudo que a igreja causa, nós vamos ativar catartizo nas nossas vidas e vamos ser amadurecidos e vamos também ter crescimento em todas as áreas e vamos nos conectarmos como corpo para descobrir, para ativar os propósitos que Deus deseja nos usar nessa terra. Deus tem um propósito para cada um de nós aqui. Deus tem desígnios para cada um de nós. Então eu termino nessa noite perguntando, como tem sido o catartizo em sua vida através da igreja? Como você tem vivido esses relacionamentos de discipulado, individualmente, lá na célula? Como você recebe essas palavras que são pregadas aqui no domingo à noite? Como que está o teu coração? Está aberto para ser preparado, instruído, treinado? Como você tem se preocupado em guardar, em reter essa palavra, em praticar na tua vida? Quanto disso você fala durante a tua semana? Com quem? Como você tem de fato se importado em causar frutos na tua realidade? Quanto mais você reagir a isso, mais alinhamento, conserto, instrução, preparo para agir, respostas serão liberadas de Deus na tua vida. E se você não vive ainda isso, se você percebe que está desconectado, se você percebe que não está tendo resultado, se você percebe que tipo assim está com o propósito errado, hoje é dia de você se alinhar. Hoje é dia de você firmar algo no teu coração e mergulhar e aproveitar essas horas que você dedica aqui nesse lugar, essas horas que você dedica lá na célula e aproveitar os relacionamentos de cristãos mais maduros que Deus te entregou de presente.
e começar a receber provisão de Deus na tua vida. Em nome de Jesus eu declaro que nós estamos vivendo um período de crescimento e multiplicação. Nós profetizamos essa semana nas redes sociais que temos um propósito de que todas as nossas células se multipliquem até julho do ano que vem. Eu creio nisso, eu creio. Eu creio que é completamente possível Deus te usar de uma nova maneira, porque eu conheço quem Deus é. E eu sei da tua capacidade, e eu sei daquilo que Deus tem integrado nas nossas mãos, conforme aquilo que Ele tem nos dado, como a forma de ser igreja. Só não vive crescimento e multiplicação nos próximos 12 meses quem fechar o seu coração. Quem quiser cruzar os seus braços, fechar a sua cara e não querer viver o que Deus tem preparado. Eu, se fosse você, diria hoje, eu quero catartismo sobre a minha vida. Eu quero ser consertado, preparado, alinhado, equipado, instruído, o que for necessário, que venha o Senhor e eu, como uma rede, vou ser lançado e vou dar muito fruto para a glória do meu Deus. Esse é o sentimento que eu gostaria que você tivesse. Se você nos visita hoje, tem alguma necessidade, tem alguma crise, deixa eu te dizer uma promessa da palavra de Deus. Se você priorizar buscar o reino de Deus sobre a tua vida, Mateus 6,33, todas as tuas necessidades pessoais te serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus é para todos, porque existe provisão liberada do céu sobre a nossa vida, quando nós decidimos mergulhar naquilo que o Senhor tem preparado através da sua igreja. Deus quer gerar muitas coisas através de você, mas para isso, catartismo.